Olá pessoal, meu nome é Inajá e faço parte da equipe de professores RASC no Polo São Carlos. Dando continuidade ao tema leitura, só recapitulando um pouquinho, no vídeo anterior eu mostrei para vocês que o ato de ler é uma ação e requer esforço, requer movimento a essa atitude. Outra coisa que eu falei para vocês, que nós podemos gerar em nós o hábito, e coloquei alguns tópicos que nós podemos, todos nós, utilizar para gerar em nós o hábito da leitura. Coloquei também alguns benefícios e a importância imensurável da leitura para a formação do cidadão. Ademais, eu concluí com uma frase de Monteiro Lobato, aquele do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que dizia: uma nação se faz com homens e livros. Guardem bem essa frase, que nós ainda vamos voltar a ela. Bom, dando continuidade, eu vou elencar para vocês os propósitos da leitura. Mas antes, contudo, eu quero apresentar um personagem que a mim também era desconhecido. Olha que interessante, a partir das pesquisas, dessa nossa andança pela internet, dessa minha jornada pela internet, eu encontrei um personagem muito instigante. Seu nome? Ayrton Ortiz. Ele é jornalista, escritor e fotógrafo. E nessa sequência, segundo está registrado nessa chamada, ele tem percorrido mais de 100 países, escrito mais de 20 livros com muitas boas histórias, segundo ele. Bom, mas olha só o que ele diz. Somos o resultado dos livros que lemos, das viagens que fazemos e das pessoas que amamos. Pensem nisso. Eu gostei imensamente desse encontro. Espero que vocês tenham gostado também e aproveitado. Sabe aquele caderninho de anotações? Nunca é demais nós termos um na bolsa. Bom, outra frase que me chamou muita atenção, essa é de Steve Jobs. Ele diz assim: as pessoas não sabem o que querem até que você mostre a elas. Então eu peço permissão a vocês para mostrar alguns tópicos que eu elenquei aqui sobre o propósito, sobre os propósitos para com a leitura. Eu digo o seguinte, e pergunto a vocês: por que lemos? Para que lemos? Bom, eu coloquei alguns pontos aqui. Procurem outros e me contem, por favor. Estimular a nossa criatividade, para nos divertir. Quantas vezes uma leitura nos diverte, nos enternece, nós damos boas gargalhadas, para nos emocionar, para nos inspirar. Os personagens nos inspiram, não é mesmo? Para avivar o nosso processo criativo e comunicativo. Será que a partir das leituras nós nos tornamos mais comunicativos? Eu imagino que sim. A pessoa se torna mais interessante a partir do momento que ela passa a se interessar por mais coisas. Achei interessante essa fala que é do professor Leandro Carnal. Ele diz isso, que nós nos tornamos mais interessantes a partir do momento que nos interessamos mais pelas coisas que nos permeiam. Pensem nisso. Outra coisa que eu coloquei ali, agregar conhecimento. Claro, para que eu leio? Eu leio porque eu quero buscar mais conhecimento, para me informar, para me transformar,
para me aproximar de culturas e povos. Não foi isso o que Ayrton Ortiz falou? Com certeza sim. Para instigar o meu processo reflexivo, além do mais, para me preparar para o estudo, para o trabalho e para a vida. Agora, Fernando Pessoa, ele diz assim: tenho em mim todos os sonhos do mundo. Nós podemos ter sim todos esses sonhos do mundo porque a leitura nos proporciona isso. O que lemos? Lemos poesia, romance, livros técnicos. Eu, de muitos anos para cá, eu tenho lido muitos livros técnicos porque o trabalho exige isso. Então, as minhas leituras, elas têm sido mais voltadas a esse tipo de livro. Livros técnicos na área administrativa, na área pessoal. Então, não importa, vocês vão em algum momento ter que optar por leituras, mas aqueles livros de poesia, de biografias, eu gosto muito de biografias, eles sempre estão num cantinho, sempre eu dou umas folheadas. Agora, é possível personalizar o livro, o meu livro? Claro, fazendo anotações nas beiradas, sublinhando, muito importante isso, sublinhando palavras que desconheço, para depois procurar no dicionário. Uma coisa interessante, atribua significado à sua leitura. Aquela história, por que eu estou lendo? Atribua esse significado. Colocando ali naquele livro, coloque informação de outros livros que você esteja lendo, coloque informação do mesmo livro. Ali eu coloquei alguns tópicos, vocês podem encontrar outros também. Ali eu fiz uma chamada para nos ater a isso, que uma palavra, ler uma palavra é reconhecê-la. Reconhecê-la como? Reconhecê-la. E nós, quantas vezes nós dizemos assim: nossa, esse autor falou comigo, parece que ele está escrevendo o que eu queria escrever. Ele escreve tão bonito, gostaria de eu mesma ter escrito isso. Agora, você sabe que os melhores escritores, sem sombra de dúvida, eles são os melhores leitores? Bom, claro que nem todo mundo vai se tornar escritor, lógico, mas em algum momento nós podemos dar as nossas pinceladas, não é verdade? Naquele caderninho famoso. Agora, dicas para desenvolver o processo da leitura. Nunca é demais reforçar. Tenha disciplina, escolha o tema, jamais pule etapas. O processo educativo, o processo construtivo, ele é feito através de etapas. Então, um livro que esteja muito acima do nosso conhecimento, da nossa capacidade de interpretação e de leitura, vai trazer cansaço e, com certeza, nós vamos desprezar a leitura achando que é muito chato. Bom, crie o hábito, leve o livro sempre consigo. Eu tenho sempre um livro em mãos, eu tenho sempre um livro na cabeceira de cama e isso é muito interessante. Crie ocasião para ler. Em qualquer momento, no ônibus, na escrivaninha da sua casa, do escritório, tenha sempre um livro em mãos. Outra coisa interessante que nós temos que ter conosco é priorizar a leitura. Pode ser pela internet, pode ser um livro físico. Recentemente uma menina, uma aluna, ela disse assim: eu estou pedindo pela internet o livro, porque o livro físico é muito melhor. Achei super interessante. Nós vamos voltar a ela. Eu só estou dando uma chamada para aguçar a curiosidade de vocês. Já vocês vão saber quem é ela. Distancie-se das comparações. Ah, porque fulano lê 20 livros, o outro lê 30, não importa. Distancie. Se possível, participe de projetos de leitura.
isso seria interessante. Bom, outra coisa que eu coloquei aqui, que vocês vão acompanhar, um planejamento. O planejamento é muito interessante. Qual livro eu pretendo ler durante este mês? Nós estamos apenas no começo do ano. Vamos fazer um planejamento? Eu já fiz o meu. Quais livros pretendo ler ou reler? Eu já coloquei no meu percurso livros que eu quero reler. Quais dias eu posso dispor? Eu procuro todos os dias um pouco. A constância é muito importante. Não importa que seja meia hora, mas que seja. A constância é muito mais importante. Onde posso encontrar indicações para boas leituras? Bom, a internet está abarrotada de boas indicações. Pessoas, leitores que se dedicam a indicar bons livros. Então, aproveite. Agora, eu finalizo a fala desta tarde dizendo: a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Essa é do nosso educador Paulo Freire. Vamos pensar seriamente. O que nós estamos lendo? A todo momento nós estamos exercitando a leitura. Pensem bem nessa frase. Capaz que a gente volte a ela também. Até